SAF não é um assunto dentro do Corinthians. SAF não é discutido e não vai ser discutido dentro do Corinthians. Eu acho que o Corinthians, junto com um ou outros 2 clubes aqui no Brasil, não precisam falar de SAF dado ao tamanho que tem, a condição que tem, etc. Quais são os maiores desafios? É uma dívida muito alta, um fluxo de caixa muito apertado e como você busca mais receitas e diminui as despesas, como você controla o orçamento. E a gente queria dar um recado muito forte para os credores, é falar assim, eu tô aqui, eu sei que eu devo, eu quero te pagar, só que eu não consigo te pagar no jeito que está combinado aqui, certo? Eu preciso de prazo para te pagar. Ano passado eu paguei 280 milhões de juros. 280. Esse ano eu posso ser que eu pague 350, 400 milhões de reais de juros. Então, eu fiz um alerta numa reunião recente pro CORE, que é o nosso conselho de orientação, que a gente precisa sentar e falar sobre esses juros e essa dívida e como a gente vai tratar. Eu espero que esse ano seja o primeiro de muitos anos que a dívida comece a cair. Que a dívida vem numa tendência de subir. O Corinthians, com essa mudança para a LFU, virou, pelo menos nos próximos 4, 5 anos, o clube número 1 do Brasil em receitas no Campeonato Brasileiro. Então, assim, foi uma vitória muito grande esse processo na LFU, uma decisão muito difícil, porém uma decisão muito acertada. O único clube que não contratou nessa janela da Série A é o Corinthians. A gente montou um time muito competitivo no passado. O esforço grande dessa janela era manter o time que a gente montou. Isso já mostra nosso controle, já mostra nosso olhar para o orçamento de maneira diferente para esse ano. Você aceitar um cargo desse, de diretor financeiro do Corinthians, acima de tudo é paixão. Deixando claro que é um cargo estatutário, não remunerado. Então, realmente é a vontade de fazer algo grande, vontade de realmente fazer uma história nesse clube que é o maior do Brasil. Muito bem, Fiel, vamos reagir aqui a essa entrevista exclusiva do diretor financeiro do Corinthians, Pedro Silveira, ao canal Sport Market Maker. Já vou deixar o crédito aqui ao canal, o link na descrição com a entrevista completa, exclusiva, caso você queira assistir. Mas aqui eu separei alguns cortes para que você possa ver aí tudo o que foi falado sobre várias coisas, sobre dívida do Corinthians, sobre a contratação do Memphis, uma entrevista muito bacana, muito importante, e ele deixa ali uma declaração meio que polêmica, onde ele fala que o Corinthians tem aí um projeto de chegar até vender 30% da arena para o corintiano. Vamos analisar aqui junto comigo, vamos reagir, mas antes já chega aí dando like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sino, porque todos os dias a gente traz notícias do Coringão aqui para todo corintiano. Então, bora lá para o vídeo. Está valendo! Começou mais um episódio do Sports Market Makers, o podcast do Market Makers em parceria com a Outfield, que te deixa por dentro de tudo que envolve o mundo de esportes e finanças. Estamos aqui no nosso episódio número 35 e um baita episódio para você, principalmente você, torcedor corintiano, assim como eu, porque o nosso convidado de hoje é Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians. Vou contar um pouquinho sobre ele, a trajetória até ele chegar no cargo de diretor financeiro do Corinthians. O Pedro, ele teve uma carreira brilhante no mercado financeiro, ele tem aí mais de 20 anos de experiência, foi sócio do BGC Liquidez junto com Arnaldo César Coelho, depois virou sócio da XP, onde conheceu o Thiago Salomão, meu irmão que faz aqui o podcast com a gente, que não esteve presente. Brincadeira, hein, Salomão? Pelo amor de Deus. O Pedrão foi CEO internacional da XP lá em Nova York. Também ele fundou e é presidente do Alife Nino, uma das maiores redes de bares e restaurantes aí de São Paulo. Então a gente pode dizer que hoje ele poderia estar vivendo uma vida talvez um pouco mais tranquila ali com os empreendimentos deles, mas ele quis topar o desafio de virar diretor financeiro do Corinthians. E já falei aqui, corintiano, estou muito feliz com a presença dele, porque hoje a gente vai entender por que ele aceitou esse desafio de virar diretor financeiro do Corinthians, que, segundo o relatório Convocados, é o time que tem a maior dívida do Brasil, uma situação financeira bem complicada. A gente vai entender o que motivou o Pedro a aceitar esse desafio, como estava a situação do clube quando ele chegou, quais as metas do Pedro dentro do clube e as estratégias para quitar essa dívida enorme do Corinthians, uma dívida perto aí de 2 bilhões e 400. Também vamos falar do efeito Memphis no clube, o Pedro aí muito próximo do Memphis, até viajaram juntos aí também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, as expectativas para a temporada 2025, entre muitos outros assuntos envolvendo o Esporte Clube Corinthians Paulista. Você já percebeu que o episódio de hoje está imperdível, então para começar bem, já deixa o like agora, pro YouTube entender que o conteúdo tá legal e enviar para mais pessoas.
se inscreva no Esportes Market Makers e ative as notificações para você É não isso perder aí. nenhum Dá aquela força conteúdo. pra nós. Eu acho que, Marcelo. na minha opinião, obviamente, a janela de transferências do Corinthians no segundo semestre foi a melhor do Brasil. Porque olhando ali em números, o Corinthians ele vendeu mais do que ele contratou. Você falou do Wesley, também vendeu o Felipe Augusto, o Raul Gustavo, o Fausto Vera. Eu não lembro se teve mais algum outro jogador. E, assim, quase todos os jogadores eles chegaram para jogar, né? O Hugo Souza, o Memphis, o Carrijo, o Martinez, enfim, todos os jogadores que vieram para somar. E isso até ajudou, acredito eu, no planejamento para 2025, né? Porque se olha a janela de transferências do Corinthians em 25, ele não contratou nenhum jogador novo, né? Teve ali o gasto com a compra do Kaká, que exerceu ali o poder de compra dele de 4 milhões de dólares, mas ele não precisou ali fazer nenhuma contratação, a ideia mesmo era manter o elenco. Então, Eu quero comentar isso porque claro. isso é muito importante. E pense que no primeiro semestre ali da minha gestão, muita adaptação, muito entender, muito diagnóstico, etc e tal. Também em alguns momentos, né, até o acompanhamento do orçamento de todas as áreas, etc, cara, às vezes ficava em segundo plano e a gente está muito focado nisso agora também. Então essa austeridade é muito importante até pro plano do Corinthians. Então, a gente está com um orçamento muito forte de diminuição de despesas em todas as áreas do clube. Isso é mostrado para quem está de fora nessa janela, por exemplo. O único clube que não contratou nessa janela da Série A é o Corinthians. Nenhuma contratação até agora. Obviamente que às vezes tem uma conversa ou outra, necessidades. E a gente é muito cobrado. Pô, falta o lateral esquerdo, falta o lateral direito, falta isso, falta aquilo, joga um jogo mal, pô, tem que contratar zagueiro. Cara, a gente montou um time muito competitivo, certo? A gente montou um time muito competitivo no passado e a gente tomou a decisão de fazer o mínimo possível. O esforço grande dessa janela era manter o time, esse é o time que a gente montou. Lembrando que a gente não foi campeão do segundo turno do Campeonato Brasileiro por um gol do Botafogo É verdade. aos 47 do segundo tempo, senão o Corinthians teria sido campeão do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Ou seja, esse time é muito competitivo, certo? Mas não dá para ganhar, jogar bem todos os jogos, certo? Tem jogo que vai ter, né, um deslize aqui, outro ali, mas o time tá muito unido, muito forte, o elenco tá muito bem. Eu acho que muito unido com a torcida também, que era um dos pontos que você tinha trazido, quando a gente falou antes do episódio. Sim. E então isso já mostra a nossa alteridade, já mostra nosso controle, já mostra nosso olhar para o orçamento de maneira diferente para esse ano. É muita pressão e você não fazer nenhuma contratação até agora. Pode ser que surja uma contratação, outra, a janela ainda está aberta, mas isso já mostra esse caminho. O único clube até agora, com 45 dias de janela, que não fez nenhuma contratação. Ô Pedrão, só aproveitando esse gancho todo, eu vou pular algumas etapas aqui. A gente está gravando, hoje é sexta-feira, e 2 dias atrás foi noticiado na imprensa que o Corinthians recebeu uma proposta pelo Rodrigo Garro, uma proposta do Zenit, de 25 milhões de euros, que teria sido rejeitada pelo clube. Realmente chegou essa proposta? Chegou? Bate pronto, chegou. Sim, chegou. Chegou. Como que é, então? Você já falou que a ideia era não gastar tanto com o elenco, até pelas contratações do ano passado, fazer um orçamento mais apertado. E como que é o Corinthians na situação financeira que ele está? Ele recebeu uma proposta que acredito que seria a maior venda da história do clube, né? 25 milhões de euros pelo Garro. E ao mesmo tempo falar, a gente não vai vender porque a gente sabe da importância técnica que o Garro tem. Foi o melhor jogador do Corinthians no passado, o homem de confiança ali do Ramon e do Emiliano Dias. Como que você trabalha ali nesse equilíbrio de estamos com dívida, mas também não podemos desfazer do elenco? Eu acho que eu vou falar da minha parte financeira. É a questão do futebol, a decisão do jogador, a decisão do presidente, a decisão do diretor de futebol, a decisão deles, né, de como fazer e quando fazer, né? A minha orientação financeira, inclusive o que eu botei no orçamento para a gente fechar o orçamento, só para vocês entenderem, o ano passado a gente fez por volta de 330 milhões de reais de venda de jogadores. Eu coloquei no orçamento desse ano algo muito menor, o suficiente para fechar as contas, baseado no que a gente está acreditando que a gente vai reduzir despesas. Eu coloquei 180 milhões de venda, certo? Esses 180 milhões de venda, pelo fluxo de caixa, obviamente, se fosse em janeiro, agora ou fevereiro, uma parte disso, melhor. Mas eu estou olhando para o orçamento do ano. Sim. Certo? Se eu não fizer nenhuma venda agora em janeiro, eventualmente no meio do ano, eu preciso fazer uma venda. Eu preciso completar esse orçamento de 180 milhões de reais. Certo? Então, a decisão esportiva, eu não quero comentar do presidente, do Fabinho Soldado, né, dos próprios treinadores, do próprio jogador, que eventualmente também né, tem a decisão dele de querer sair ou não querer sair. Então, a gente está muito atento a isso, a gente precisa fazer vendas ao longo do ano, certo? Mas tem uma janela que é, inclusive a janela
que pega-se mais valor e que acontece mais negócio, que é a janela do meio do ano. Então eu não preciso apressar uma venda agora, certo? Sendo que eu tenho coisas muito importantes, esse time ainda precisa, né, conquistar mais resultados, etc. E tal. A gente está muito confiante para esse ano. Porém, cara, assim, eu tenho financeiramente falando como trabalhar isso, né? Se não é agora, no meio do ano. Então, acho que esse é o caminho. Isso para não falar na importância de manter o pilar do time para você ter o ciclo virtuoso acontecendo aqui, né? O time mais competitivo ganha mais, torcida mais satisfeita, mais engajada, vai mais no estádio, consome mais, valoriza Lembrando que o a marca. orçamento, eu estou falando do pilar que eu coloquei nele na linha de venda de jogadores, 180 milhões. Mas eu também coloquei um pilar que eu fiz algumas assunções no orçamento, que é, por exemplo, que eu vou chegar até oitavas da Libertadores, que eu vou chegar até as quartas da Copa do Brasil, que eu chego na semifinal do Paulista. Qualquer resultado melhor que isso é mais dinheiro que entra e, obviamente, eu posso flexibilizar do outro lado, certo? Então, um time mais forte também tem condições de alcançar mais, né, brigar por mais e, com certeza, trazer mais receitas, porque cada fase que você vai passando desses campeonatos, você vai ganhando mais dinheiro. Pode ir mesmo, Michataque. Tá tímido hoje? Fica à vontade. Aqui, ó. Voltando aqui para E aí, Bruno? tradicional aqui da bancada. Pedrão, em primeiro lugar, prazer de ter aqui com a gente, né? Legal, cara. Obrigado. Confesso que, a princípio, o VAR aqui como bom advogado, a primeira coisa que eu pensei foi em logo fazer uma pergunta associando a RCE, a recuperação judicial, mas realmente a resposta ela foi muito boa e acabou gerando até uma outra reflexão aqui, né? Ao contrário do que a gente tinha ali no começo da gestão, até conforme você falou, tô aqui olhando ainda a casa, entendendo quais são as dívidas realmente que estão me estrangulando, quais que não são. O resultado em campo ajudou muito no segundo semestre do ano passado, mas ali no burburinho de rede social, esse amante aqui do Twitter, a gente vê muitos pedidos para que o Corinthians observe ali o rito que foi adotado principalmente por Palmeiras, por Flamengo, quase há uma década atrás. E convenhamos, era um momento em que as receitas elas eram muito menores no futebol, era um outro universo. Então, esses dois clubes literalmente tiveram que fechar a torneira, dar 2 passos atrás para depois ter um protagonismo no futebol, no momento que até o Corinthians era relevante. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Se você, de fato, está estruturando cada um desses 5 pilares da dívida, se você, de fato, está conseguindo fazer um time competitivo, e se a gente, por um outro lado, tem muita preocupação com esse 2,4 de dívida, explica um pouquinho aqui acho que para os amantes assim, né, do futebol, mas também para o torcedor do Corinthians, como que você vê esse cronograma de reestruturação? E quando eu falo isso, me colocando aqui no lugar do torcedor, é como se eu soubesse o que teoricamente a gente tem aí por vir em cada um dos anos, em cada uma dessas etapas, né? Uma coisa que eu falo muito, até como torcedor aqui do Flamengo, né? É uma coisa aberta que todo mundo sabe. O torcedor do Flamengo, ali nos anos de 2014, 2015, a gente sabia que o time estava ruim, a gente sabia que aquela dor ia chegar, mas a gente sabia que era um projeto. Quando a gente vai ali mais ou menos para 2018, a cobrança começa a ficar mais forte. Olha, eu esperei, a gente fechou a torneira, eu comprei o tijolinho, sócio-torcedor, mas agora a gente quer resultado em campo. Então, voltando aqui 10 passos atrás, aonde que hoje o Corinthians está e qual que é essa expectativa que a torcida pode ter desse programa que agora eu estou convencido que está acontecendo, né, de reestruturação. Legal, obrigado pela pergunta. Não. Eu acho que o próprio Fred, que participou desse movimento do Flamengo, na nossa coletiva de apresentação em julho do ano passado, ele falou, na visão dele, obviamente era um assessment inicial ali, que a visão dele, o Corinthians de hoje está muito melhor do que o Flamengo lá atrás. Embora os números sejam muito maiores, estamos falando de outros níveis de receita do futebol, né, de outra situação. Então eu acho que o Corinthians está um estágio um pouco melhor que o Flamengo, e também por uma janela muito competente, como a gente comentou. Hoje existe um time competitivo, certo? E se esse time não fosse competitivo agora, talvez a gente tivesse que fazer sacrifícios, né, enxugar um pouco, manter enxuto o negócio e, eventualmente, né, não sei onde estaríamos disputando esse ano que vem, mas por muita competência do scout, do Fabinho Soldado
de tudo que foi feito na janela, existe um time competitivo, mas um time que, né, administrativamente e financeiramente, olhando da parte da gestão, vai ser austero. Não vai fazer mais grandes loucuras, né? Com grandes patrocínios, eventualmente, etc. Ok. Se não, não. Se não, vai ter que manter orçamento, austeridade em todas as áreas do clube. Futebol, obviamente, vem a principal receita e vem a principal despesa, mas existem outras áreas do clube também que estão sendo olhadas e a gente pretende fazer, né, cortes e manter a austeridade. Então, acho que o Corinthians está numa posição melhor, o Flamengo estava lá em 2013, 2014, mas que requer muito cuidado, requer muita atenção. Eu acho que é um processo que vai levar alguns anos, essa reestruturação. Eu espero que esse ano seja o primeiro de muitos anos que a dívida comece a cair. Que a dívida vem numa tendência de subir. E eu tenho um desafio maior, que o CDI médio do ano passado, e minha dívida não é CDI, vocês sabem disso, certo? Minha dívida é maior que o CDI. Mas o CDI médio do ano passado foi perto de 11. Qual vai ser o CDI médio desse ano? 14. 14, Com 15? certeza, mano. Né? Então, 3 pontos no CDI numa dívida de 2,4, faz a conta quanto a mais. Ano passado eu paguei 280 milhões de juros. 280. Um número muito forte. Esse ano, Em cima de uma receita de pouco mais de 1 bi. exato. Esse ano eu posso ser que eu pague 350, 400 milhões de reais de juros. Então, eu fiz um alerta numa reunião recente pro CORE, que é o nosso conselho de orientação, que a gente precisa sentar e falar sobre esses juros e essa dívida e como a gente vai tratar. E buscar, além dessas reestruturações, buscar outras soluções. Eventualmente, um fundo imobiliário, talvez seja a hora de falar, né, de vender, nem que seja por um tempo. Vender eterno, claramente, não é um caminho. Né? Mas se eu vender 30% da arena para os corintianos virarem donos da arena, vários CPFs, e eu captar dinheiro com isso, liquido eventualmente a dívida da Caixa, sobre algum dinheiro para reestruturar algumas dívidas, né? Ou para diminuir as dívidas, conseguir fazer leilões reversos nas dívidas, pagar com desconto algumas dívidas, talvez seja um caminho que a gente precise fazer esse ano. Porque 14% de juros numa dívida de 2,4, 2,5, no final a gente vai ter o número mais apurado aí, em breve para apresentar para os órgãos internos primeiro, é muito preocupante. É muito preocupante. Então a gente precisa tratar com muita seriedade e a gente está com essas conversas internas e vamos fazer mais e a gente precisa esse ano, né, olhar com muita atenção. Olha, eu quero destacar muito a Vaquinha. Primeiro, quando eu falo de um fundo imobiliário, quando a gente começou as conversas lá atrás com a Gaviões sobre a Vaquinha, eu já tinha contado para eles desse projeto, que esse projeto poderia vir e seria algo complementar à Vaquinha. Eu acho que a Gaviões, e junto com a torcida do Corinthians, está mostrando a sua capacidade. Eu acho que está no começo do projeto, estão aprendendo muito, eu acho que ainda vai melhorar muito, eu acredito muito na Vaquinha. E queria parabenizar o trabalho da Gaviões aqui, em nome do seu presidente, do Alê, do seu diretor jurídico Edson, da Natália, que participa muito do dia a dia com a gente. Eles botaram de pé um feito, algo muito legal, algo muito bacana. A campanha do Arena, sem dúvida, está sendo muito bem feita e eu acho que vai melhorar ainda mais. E é um grande projeto. Obviamente que a gente teve que trabalhar muito a quatro mãos com eles e a gente trabalhou muito intensamente junto com a Gaviões, porque tinham várias instâncias, né? Na época do começo do projeto ainda não tinha RCE. Então existia muito medo de qualquer dinheiro pro Corinthians ser bloqueado. Então a gente tinha que trabalhar isso nas esferas jurídicas, certo? Além disso, é uma quitação de uma dívida com a Caixa. Então você tinha que envolver a Caixa, certo? E como fazer esse trâmite? Né? Como fazer toda a parte, né, de tecnologia, toda a parte jurídica da própria Caixa. Então foi um trabalho muito legal, muito bacana. Foi um prazer enorme participar desse projeto. Hoje eu faço parte do Conselho Fiscal da Vaquinha. A gente tem atualizações, estamos sempre acompanhando muito de perto e eu acho que é um super sucesso essa campanha. E espero que continue muito forte aí, ajudando a gente, ajudando o Corinthians, que tem essa torcida que literalmente move montanhas, né? E é uma montanha de dinheiro que está sendo movido pela torcida para o clube. Acho que é legal explicar o que são exatamente esses boletos que estão sendo pagos pelo recurso que está vindo da Vaquinha. O que a gente faz? A cada 1 ou 2 dias, todo o recurso que entra, ele vai para uma conta, né? Agora eu não lembro exatamente se a conta é do fundo ou do Corinthians, na Caixa, e a cada 2 dias a dívida é paga.
né? Então existe um principal da dívida. O dinheiro não fica parado, né? Ele O vai dinheiro não amortizando fica a parado. dívida. O dinheiro vai amortizando a dívida. Por isso que falam em boletos pagos. Uhum. Né? Então, todo dia ou a cada 2 dias, e se dorme um dia, tem uma correção também que a Caixa coloca pra gente, se não me engano, a CDI, mas a cada 1 ou 2 dias é pago, né, um pedaço da dívida. E cada vez que é pago um pedaço da dívida, diminui o meu juros efetivo que está sendo cobrado em cima da dívida. É uma economia que está sendo criada É para o uma clube. economia que está sendo criada para o clube. É uma economia que está sendo criada para o clube. Só para vocês Legal, terem uma legal. ideia, então, hoje está por volta de 37 milhões, né? Você pega 37 milhões em um ano a 14%, né? Tá falando aí de... Estamos falando de 6 milhões de reais, eventualmente, né? 5,5, 6 milhões que o Corinthians deixa de pagar de juros esse ano. Então, é algo muito relevante. Muito relevante. Bora seguir ajudando aí, Você falou, Fiel, na o Corinthians, vaquinha, hein? Ele fez um movimento mais agressivo na janela, com mais capital disponível, e veio o Memphis, uma contratação que quando falaram na época, muita gente desconfiou, vai ser mais um Drogba, vai ser mais uma chacota, e veio, né, dentro de campo, obviamente, você não precisa falar o desempenho dele, os números estão falando por si só, tem jogado muito bem, mas como é que foi a contratação para trazer um jogador desse tamanho e o retorno financeiro que o Memphis traz, né, em venda de camisa, em venda da faixinha que ele tem, outras ações publicitárias que o Corinthians pode fazer com um jogador desse tamanho para fazer o retorno. E de marca em nível global, né? Você vê o Memphis com o Neymar, né? E são caras, claro que o Neymar é um cara muito grande no futebol mundial, mas o Memphis também é. Né? Sim. Eu acho que o Memphis foi uma grande contratação, uma grande sacada do Corinthians. A gente participou ativamente desse processo, né? Eu, Vinícius Cascone, nosso diretor jurídico, Fabinho Soldado, presidente Augusto. Foi um movimento arriscado, certo? Porque envolviam quantidades altas, mas a gente tinha um conforto muito grande de um patrocinador que tinha colocado em contrato um valor para trazer um jogador midiático / estrela, certo? E esse valor só seria acionado, certo? Eu só receberia esse valor se esse jogador viesse mesmo. Né? Então tinham 57 milhões de reais disponíveis, o contrato dele é maior que 57 milhões de reais, e o Corinthians assumiu um risco nisso e fez um contrato de modelo, né, europeu, onde tem metas de atingimento, porque, né, tira um pouco do risco ali caso não atinja, caso acontecesse alguma coisa, e ele tem atingido. E então foi assim, foi uma tomada de decisão, né, muito difícil, muito arriscada, porém que vem se mostrando um grande sucesso, acho que não só pelo desempenho esportivo dele, mas pelo desempenho financeiro. Quer não, obviamente que isso é parte de todo o elenco, de tudo que aconteceu, mas você sair do 18º lugar do Campeonato Brasileiro para o 7º lugar, já tem um impacto financeiro de algumas dezenas de milhões de reais, certo? Vendas de camisa, vendas de outros acessórios, o próprio público médio do estádio, se você for ver. Então acho que tem vários caminhos, várias coisas que estão acontecendo, financeiramente vão se mostrar no final do projeto. O projeto ainda tem mais 1 ano e meio, espero que eventualmente, né, possa ser mais longo, caso dê tudo certo, caso a gente se mostre e faça um ano legal esse ano, mas eu acho que financeiramente, sem dúvida, é um acerto, e tirou o Corinthians, né, ajudou a tirar o Corinthians de uma situação muito delicada e trazer mais receitas em vários sentidos. Então foi uma negociação que um dia a gente vai contar os mais detalhes ali. Foram 2 semanas muito intensas de negociação. Foi muito bacana fazer essa negociação e ter a confiança dele e ele acreditar no projeto. Embora muita gente desconfiasse, ele vinha de uma Eurocopa, né, semifinal de Eurocopa com a camisa 10 do Holanda. Então, assim, a gente acreditou muito e eu acho que foi um projeto muito legal de ter participado. Do Memphis. Então, queria que você contasse um pouquinho como é o Memphis pessoa, né? Uma pessoa que veio para o Brasil e vive mesmo no Brasil, né? Pouco tempo atrás a gente teve o William no Corinthians, que não se adaptou por pressão da torcida, acho que estava muito acostumado com a forma do futebol lá na Inglaterra, e o Memphis vem um jogador holandês que nunca tinha jogado no Brasil, e ele vem para realmente viver o Brasil, vai nas comunidades, vai fazer o cabelo dele na comunidade, vai gravar o videoclipe em outra comunidade, vai ver a comunidade que picharam um desenho dele ali. Então ele tá vivendo realmente o Brasil. Como que é o Memphis fora de campo, assim, o Memphis pessoa? E já que vocês tiveram essa proximidade e teve esse lance, chamada de vídeo com o Pogba, o que teve de verdade em Pogba no Corinthians? Primeiro falar do Memphis. O Memphis é um cara espetacular, um cara muito culto, um cara muito vivido e um cara que vem de uma origem muito humilde,
um pai ganês, embora ele tenha nascido na Holanda. Então, o Brasil para ele não é uma grande novidade, porque ele passa muito tempo da vida dele em Gana, em férias, etc. e tal, e cria uma conexão muito grande com Gana. Tanto que ele fez questão de convidar para passar uns dias lá e conhecer um pouco do que é Gana. Tem muitas similaridades com o Brasil em vários aspectos. E foi muito legal esse convívio, estar lá com ele uns dias. É uma pessoa muito legal, virou um grande amigo. Mas é um cara espetacular, um cara muito simples mesmo, muito focado, com muita ambição, com muita garra. Então, a convivência com ele é muito boa. Cara, foi uma conversa ali, foi uma brincadeira, ele é muito amigo do Pogba, eles jogaram, ele me contou uma vez, jogaram contra nas categorias de base, então assim, quando tinham 17, 16 anos, Desde 18 moleque. anos, desde moleque, Holanda contra a França, os dois estavam nos times, ele tem uma idade muito parecida, se não me engano, ou a mesma idade, então eles têm essa convivência há muito tempo, jogaram em grandes clubes, então tem essa amizade. E ali alguém, cara, né, acabou fazendo uma foto ali, minha dele conversando ali, essa foto, né, acho que ele mesmo usou Acho que a pra... gente pode até checar, mas talvez tenham jogado juntos no Manchester United também, em algum agora, momento. Eu não sei se foram contemporâneos, Eu não mas... lembro exatamente, assim. Ah, Mas não tem nada hoje de Pogba no Corinthians, o elenco tá fechado aí, e é um grande jogador, obviamente, né, que, encaixa em qualquer time, não só no Corinthians, mas qualquer time. Mas... Não, foi uma conversa, foi um bate-papo e foi legal conversar com ele, né, conhecer um pouco, mas realmente não tem absolutamente nada. Bom, tá esclarecido aí, né, a novela Pogba, que muitos comentários aí na internet, mas enfim. Se você quiser ver essa entrevista completa, você pode ir lá no canal Sport Market Makers. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo aqui. Se você quiser analisar a entrevista completa, eu só separei aqui alguns cortes de algo que eu achei mais bacana, mais interessante para compartilhar aqui no nosso canal Fiel do Bando. Eu vou compartilhar outra notícia aqui que eu acabei de ver no site Meu Timão. O Coringão, ele simplesmente tá no top 10 dos times que mais geram valor no mundo. Presta atenção nessa notícia aqui, ó. O levantamento considera não apenas clubes de futebol, mas também franquias de basquete e futebol americano. O Corinthians está na frente de várias agremiações, como Juventus da Itália, Bayern da Alemanha, o Tottenham da Inglaterra, o Al Nassr da Arábia, o PSG da França, Atlético da Espanha e entre outros. Proporcionalmente ao número de seguidores, o Corinthians é o segundo clube que mais gera valor às marcas nas redes sociais, com o cálculo de 1,24 euro por seguidor. Atrás somente do Galatasaray, que tem 1,35. Em 2023, o Timão foi o líder da estatística, considerada a mais importante pela Horizon, que a compara com os conceitos de PIB per capita. Em relação a 2023, o Timão teve um aumento de 42,2% em valor gerado. Foi o segundo clube que mais valorizou conforme o levantamento, superando até mesmo o Barcelona da Espanha e o Arsenal da Inglaterra. Somando todas as redes sociais, o Corinthians teve 39.363.768 seguidores nas seguintes redes sociais analisadas pela Horizon. Aí vamos conferir aqui o top 10. Primeiro lugar, Real Madrid, com 183.081.390 euros. O Barcelona com 137 milhões, eu não vou falar aqui os números picados. O Liverpool, 132 milhões. O Manchester United, 101 milhões. O Chelsea, 96 milhões. O Manchester City, 80 milhões. O Arsenal, 77 milhões. Galatasaray, 68 milhões. E o Los Angeles Lakers, da NBA, 48 milhões. E vem o Coringão em décimo, com 48 milhões também. Aí abaixo, somente 20 mil abaixo do Los Angeles Lakers. Então é isso aí, Coringão entre o top 10 dos times que mais geram valor no mundo. E para finalizar aqui o nosso vídeo, já foi definido aí nosso próximo adversário no Paulista, são as Viúvas do Pelé,
lá na Neoquímica Arena, domingo, às 18h30, já está confirmada aí data e horário, domingo dia 9, 18h30, Corinthians e o Sardinhas lá na Neoquímica Arena. A gente vai estar lá, como sempre, apoiando, incentivando o nosso Coringão. E lembrando também que quarta-feira tem Corinthians e Barcelona de Guayaquil, lá em Quito, pela pré-Libertadores, beleza? Essas foram as notícias de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sino, dá o like para dar aquela fortalecida, o YouTube entender que o vídeo tá legal e poder recomendar para outras pessoas. Você também me ajuda aqui no meu trabalho. E é isso, tamo junto, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço e vai Corinthians!